Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E o assunto dessa aula é o crescimento secundário da raiz e do caule das dicotiledôneas. Quer dizer, como é que elas fazem para conseguir crescer em espessura? Lembrando, né, que o crescimento primário do caule é aquele em altura e o secundário é em espessura, né, em gordinho, em largura, tá, pessoal? Então, assim, esse aqui, digamos, tá? Que seja lá um esquema de um corte de uma raiz com crescimento primário apenas, tá? O que tu encontra na raiz de uma planta dicotiledônea com crescimento primário? Bom, tu encontra um tecido mais externo que se chama epiderme, tá? Tu encontra um tecido de preenchimento, indicado por essas bolinhas amarelas aqui, chamado parênquima. Nesse caso aqui, é um parênquima que a gente chama de parênquima cortical. Aqui dentro, pessoal, toda essa bolinha que vocês veem interna aqui se chama cilindro vascular, tá? Por que é cilindro vascular? Porque o cilindro vascular, ele porta células que estão aqui em preto, que são as células do xilema, e células que estão em azul, que são as células do floema, né? Então, como são dois tecidos vasculares, a gente chama esse cilindro de cilindro vascular, ou então cilindro central. E as células que ficam ao redor do cilindro são as células da endoderme. Aquele tecido que tem células com estrias de Caspary, né, que obrigam a água a passar por dentro do citoplasma celular, de forma que daí acontece uma filtragem da água que está entrando pela raiz. Bom, dentro do cilindro vascular, como eu falei para vocês, a gente vai ter lá as células indicadas em azul, que formam as células do floema, e as células que estão indicadas em preto, que vão formar ali as células do xilema, tá? Bom, o que precisa acontecer para que essa planta comece a expressar o crescimento secundário? Bom, vamos lá começar com as nossas animações. Pá. A primeira coisa que precisa acontecer é surgir um novo tecido, né? Entre o xilema entre o xilema aqui em pretinho, né, e o floema em azul, surge esse tecido que eu fiz aqui em cor de rosa, tá? Esse tecido aqui se chama câmbio vascular. O câmbio vascular, pessoal, é um tecido que ele tem por função produzir xilema e floema secundários, né? Então, ele é um tecido meristemático, ele é um tecido que vai fazer várias mitoses e dar origem a várias novas células. O que ele vai fazer? Esse câmbio, né, esse conjunto de células aqui que eu indiquei em cor de rosa, vai começar a produzir xilema para dentro e floema para fora, até que a situação fique mais ou menos... Deixa eu puxar meus efeitos especiais para cima. Ai, meu Deus, estou revelando as coisas que não devem ser reveladas ainda. Deu, agora sim. Pronto. Então, o que a gente vai ter aqui? Olha só, no final do processo, conforme o câmbio vascular for trabalhando, que é o que a gente encontra aqui em cor de rosa, ó, ou cor de rosa, rosa, aí continua sendo o câmbio vascular. O que ele tinha que produzir mesmo? Bom, ele tinha que produzir xilema para dentro, e esse xilema secundário, ele está representado em amarelo. Ou seja, toda a área do cilindro vascular, né, ele acaba sendo ocupado por xilema. E para fora, eu falei para vocês que ele ia produzir floema secundário. E o floema secundário está aqui. Então, o câmbio vascular produziu floema secundário para fora, que está indicado aqui nesse tecido em laranja. Tá? Então, esse daqui é o nosso floema secundário. Observem que o xilema e o floema primários, né, aqueles que existiam antes, foram completamente substituídos pelo xilema secundário em amarelo e o floema secundário em laranjinha. Bom, mas só isso, pessoal, não é suficiente para fazer com que uma raiz cresça em espessura ou um caule, porque, vocês sabem, é mais evidente isso no caule do que na raiz, mas quando a gente vê um tronco de uma árvore, por exemplo, que apresenta, né, a questão do crescimento secundário, porque a árvore é uma planta que tem um tronco, né, que tem um crescimento em espessura bastante significativo.
Então, o que que acontece? Quando a gente observa esse caule, a gente vê que por fora do tronco tem um tecido que ele é morto, né? Que se chama suber. Então, tu pode até arrancar a casquinha da árvore, porque o suber é um tecido morto. Então, a gente precisa conseguir formar esse suber. E mais, esse parênquima cortical e a epiderme são tecidos primários. Então, eles também vão acabar sendo, né, eventualmente substituídos. E eles só vão conseguir ser substituídos depois que surge um novo tecido meristemático, um novo câmbio, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui em vermelhinho. Então, esse cara aqui se chama felogênio, tá? Então, o que que nós temos aqui? Só para relembrar a ordem. Xilema secundário por dentro. Em cor de rosa aqui nós temos o câmbio vascular. Em laranja a gente tem o floema secundário. E agora em vermelhinho surge o felogênio, que é um novo câmbio, né? A gente pode chamar ele também de câmbio da casca. Pode aparecer das duas maneiras, porque a função dele é realmente formar a casca, é formar o suber e mais um outro tecido de preenchimento chamado feloderme, que a gente vai ver no próximo animação super especial aqui. Bom, vocês estão vendo que a minha riscalhada tá ficando cada vez mais punk, né? Mas eu juro que ela tem sentido e espero que vocês entendam do fundo do meu coração. Gente, vamos de novo, tá? Em amarelo, a gente tem o nosso xilema secundário, que foi produzido por esse tecido em cor de rosa. O que era o tecido em cor de rosa mesmo? Nosso câmbio vascular. O câmbio vascular produziu xilema secundário para dentro e floema secundário para fora. Então, em laranjinha, pá, aqui a gente tem o floema secundário. E aí eu falei para vocês que a gente tem que começar a produzir a casca, né? Então, para começar a produzir a casca, surgiu um novo câmbio que eu indiquei para vocês em vermelhinho, que se chama felogênio. O que o felogênio faz? Ele produz para dentro esse tecido em azul e para fora esse tecido em preto. O que é o tecido azul que o felogênio produziu? Ele se chama feloderme. A feloderme é um tecido de preenchimento, tá? Assim como o parênquima cortical que eu tinha mostrado para vocês. A diferença é que ele é um tecido secundário. E esse tecido que está aqui em preto, pessoal, é o nosso suber. As células do suber, elas vão ficar impregnadas em lignina e eventualmente vão acabar morrendo. Então, o que vai acontecer agora? Depois que todos esses tecidos se desenvolverem, a gente vai ter um tronco, né, ou uma raiz secundária, que fica mais ou menos, gente, assim, tá? Então, qual seria a ordem dos tecidos? De novo, vamos lá. Xilema secundário por dentro. Em cor de rosa, a gente vai ter o nosso querido câmbio vascular, que produziu para dentro, né, o xilema secundário, e para fora produziu o floema secundário. Depois surgiu um segundo câmbio, que está em vermelho aqui, que a gente chamou de felogênio. O felogênio, ele vai produzir dois tecidos, para dentro o azul e para fora o preto. O que está em azul, a gente chamou de feloderme. E o que está em preto, a gente vai chamar de suber. Certo, pessoal? Então, felogênio, suber e feloderme, mais um pouquinho do floema, formam a casca da árvore. E esse tecido interno, né, que vai ser o xilema ali e um pouquinho do câmbio vascular, vão formar o cerne da árvore, né? Então, por exemplo, um dos motivos pelo qual o xilema é chamado de lenho é porque realmente, aos pouquinhos, esse xilema, como ele vai crescendo, as células internas vão acabar morrendo, né? E vão sofrer impregnação de várias substâncias que não permitem o desenvolvimento de decompositores. Então, esse tecido não vai morrer, ele vai acabar se transformando em lenha. Por isso que um dos nomes do xilema secundário é lenho, tá, pessoal? Então, por enquanto era isso.
Um beijãozão pra vocês e até a próxima aula.